Amados, quando Deus criou tudo, na verdade, quando Deus diz haja luz, ali é só uma continuação daquilo que já estava. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para reinar nessa terra. Deus nos fez para governar esta terra. E Deus nos fez a imagem e semelhança do Filho. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu daria restaurando a imagem do Filho. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus Ele nos faz, na verdade, antes da criação do homem, existia um ser chamado Lúcifer e a sua terça parte, que ele reinava aqui na terra, tinha o seu domínio sobre aqui. Só que um dia, escrito em Isaías 14, ele falava assim: eu subirei aos céus, estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. Ele quis dominar Deus, ele quis ser maior do que Deus, ele gostaria que Deus o servisse, ele queria que as pessoas o adorassem, que as pessoas engrandecessem. Mas na verdade, Deus, Ele não divide a sua glória, a adoração em ninguém. Deus então Ele joga por terra. E aí que nós começamos, esse texto: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como Ele reinava aqui na terra, Ele perdeu o seu trono, Ele perdeu o seu reinado. E Deus deu para quem? Para nós. Esse reinado Deus deu para o homem. Só que o homem, um dia, ele cai, ele peca, porque também ele é enganado. E da mesma forma que Satanás, ele quis ser como Deus, Satanás também induziu o homem também ser como Deus. Gostaria que você fosse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3, 20. Glória a Deus. Aliás, Gênesis 3, capítulo 2. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 3, capítulo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Ou seja, no versículo 1, a serpente falou assim para ela, para o homem: escuta, quer dizer então que Deus falou que não pode comer nenhuma fruto do jardim? E aqui no versículo 2 ela fala assim: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, porque se tocar, certamente morrerás. Aleluia, meu rei. Olha o que Satanás falou. No 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como? Deus. Como? Deus. Como Deus. No 6. E viu a mulher que a árvore era boa. Ou seja, ser como Deus não é uma má escolha, não é verdade? A serpente fez exatamente do jeito que ela caiu. Se Deus errado comigo, também vai dar errado com eles, porque Satanás ele queria tomar novamente o seu trono. Satanás queria novamente tomar o seu reinado aqui na terra. Aquilo que pertencia a ele, Deus deu ao homem.
Mas aí Satanás faz o quê? Ilude. E fala assim: olha, certamente não vai morrer. Mas se você comer, você vai ser como ele. Você vai ser como Deus. E ela come. E ela fala, e viu que era bom. E comeu. Aí você vai lá, no versículo 5, e olha só. Aliás, no capítulo 5, versículo 3. Olha lá. Aonde tudo começou. Capítulo 5, versículo 2, aliás. Desculpa, gente. Diz assim: homem e mulher os criou, e o abençoou e chamou o seu nome Adão. Espera aí. Vamos de novo? Homem e mulher os criou. Chamou, abençoou e chamou seu nome Adão. Ou seja, Adão, na verdade, essa tradução, pastor, Adão, na verdade, quando foi traduzir ao português, essa versão está totalmente errada. Na verdade, a palavra aqui é Adamá. Nessa palavra Adamá significa terra. E nessa palavra chamada Adamá em hebraico está dizendo que tem 3 palavras dentro dessa palavra. Primeiro, Adamá significa terra. Adão significa homem ou seres humanos. E Dan significa sangue ou vermelho. Ou seja, homem e mulher chamava Adamá. Não tinha Eva, não tinha, era todos os homens chamava Adão. A escritura está dizendo: mulher, homem e mulher os criou, abençoou e chamou o nome Adão. Ou seja, depois da queda, aqui no versículo 5, aqui, aliás, no versículo 3, olha só aqui. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho chamado Sete. Olha aqui. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Você está percebendo agora? Que agora é ele que está fazendo a imagem dele? Agora é Adão que está gerando a sua própria imagem, igualzinho a Deus. Você está entendendo aonde está o pecado aqui? Porque quando ele cai, ele começa a gerar a sua própria imagem. Ele passa a depender dele mesmo. Ele não passa mais a depender de Deus. Em nenhum momento você vai ver: Senhor, eu pequei, me perdoe. Em nenhum momento ele vai fazer isso. Adão, então, ele faz o quê? Adão, ele começa a produzir a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele cai, a terra fica maldita, começa a produzir espinhos e abrolhos. O homem também, toda a raça humana agora está em pecado. E o sangue também. É por isso que Deus, ele tem uma estratégia e fala assim: olha, para vocês não morrerem, porque pecou, o preço do pecado é o quê? A morte. Então, qual foi a estratégia de Deus? Sacrificar um animal, para que ele venha derramar o sangue inocente, para cobrir os nossos pecados. Era mais ou menos assim: ele pegava, ele colocava a mão sobre o cordeiro, sobre o animal, e confessava o seu pecado, como se fosse uma transferência de pecado. E aí degolava esse animal, e o sangue inocente era derramado, para cobrir o pecado. Está entendendo? Aí, amados, aí vem o nosso mestre, o prometido, Aleluia. Jesus.
Ele vem como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Quando ele é batizado lá pelo seu primo João Batista, quando ele olha para ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no singular, o pecado. Amém? Amém. O pecado do mundo. A Bíblia diz que quando Adão ele cai, lá em Gênesis, Deus ele chega no jardim, toda tarde ele tinha um encontro com Deus. Quando ele está lá no jardim, e ele não vê Adão. Adão está escondido. Adão está todo trêmulo. Só que aquela sensibilidade que ele tinha de ouvir o Criador no seu espírito, já não tinha mais, porque o pecado separa o homem de Deus. E aí Deus fala: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabe, mas acontece que ele falou: aonde está a imagem e semelhança que eu criei? Meu Deus. Aonde está a imagem e semelhança do meu filho? E ele estava lá escondido. E a primeira vez que ele ouve Deus falar, audivelmente, a Bíblia diz assim, que quando ele ouviu Deus chamar no jardim, ele correu. Por quê? Porque ele tinha... Deus falava dentro dele. Deus falava dentro de Adão. Quando cai, agora ele é obrigado a ouvir por aqui, ó. E quando ele ouviu pela primeira vez, ele correu, ele teve medo. E você sabe que agora nós temos o Espírito Santo. E agora Deus fala aqui dentro da gente. Aleluia, glória. Uma certa feita, pastor, Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para Israel, para os filhos de Israel, se preparar, se consagrar, porque eu vou descer e vou falar com ele. Quando Deus começa a falar, o povo começa a gritar: Moisés, não fala, Moisés, não fala para Deus não falar com a gente, Moisés, nós temos medo de morrer, mas fala tu, Moisés. Até hoje, a gente prefere que Moisés fala conosco do que o próprio Deus falar com a gente. Deus ele fala dentro de nós. Quando que Deus ele fala? Quando nós entramos no secreto com Ele, dentro do nosso quarto, falamos com Deus no secreto. Amados, quando Jesus ele veio restabelecer aquilo que Adão não conseguiu, dar novamente a autoridade, o governo, dar novamente o reinado aqui na terra, para que nós possamos reinar, dominar sobre todas as coisas. Mas acredite, todas as vezes que a gente fala de Jesus, se enche, todas as vezes que a gente se consagra e prega o Evangelho, ali nós estabelecemos o reino de Deus. Amém? Quando Jesus veio, ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Ou seja, a nossa obrigação, o nosso dever é estabelecer novamente o reino de Deus na terra. Amém? Amém. Agora, Jesus ele morre, ele leva sobre si o pecado. Que pecado que é? Aquele pecado lá atrás. E o pecado dele, quando ele deu o último suspiro na cruz, ele falou assim: consumado estás. Ou seja, foi suficiente. Aleluia! Glória a Deus! Foi o suficiente. Graças a Deus! Aleluia! Aí eu te pergunto uma coisa: no Antigo Testamento, pastor Léo, era assim: um sacerdote da casa ali, um responsável pela casa, pegava ali um cordeiro, um animal, levava até o sacerdote, e o sacrifício era para toda a família. Não era assim? Era para toda a família. Aconteceu com Ana,
né? Com Jó. Então, um da casa, o responsável, cabeça, pegava, levava o sacrifício lá, e aí aquele sacrifício servia, protegia. Lá em Êxodo foi a mesma coisa. O cordeiro, o sangue, todos que estavam na casa estavam protegidos. Agora, por quê? Por quê? Que hoje nós acreditamos, se o primeiro Adão caiu e toda a raça humana foi contaminada. Agora, por quê? Que Jesus é o mais poderoso e aquele sacrifício do animal servia para a casa toda? E por que que hoje o sacrifício tem que ser e a salvação tem que ser individual? Já parou para pensar nisso? Olha aí. Já pararam para pensar nisso? Aleluia. Será que o cordeiro de antigamente era mais poderoso que Jesus? Porque naquela época lá o cordeiro salvava a casa. E por que que Jesus tem que ser individual? Meu Deus, é forte, meu Deus. Glorioso Aleluia. Deus. Por quê? Glória a Deus. Será que Jesus não é poderoso o suficiente? É maravilhoso. Aleluia. Na verdade, a salvação foi geral. Uma certa feita, Jesus estava numa casa, chegou ali um rapaz da sinagoga, ele era mestre da sinagoga, chamado Nicodemos. E ele foi ter de noite com Jesus lá na casa. Jesus falou assim para ele assim: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas Senhor, como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus falou assim: Nicodemos, eu te conheço, eu sei que você jejua, eu sei que você domina as escrituras, eu sei que você até cura enfermo, até expulsa demônios. Eu sei que onde você anda as pessoas têm a reverência, mas eu vou falar uma coisa para você, Nicodemos: se você não nascer de novo, isso não quer dizer nada. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Qual foi a mensagem de Jesus? Peraí, pastor, mas o sacrifício foi para geral? Foi para todo mundo? Sim, foi para geral. Agora, tem um detalhe: para mim ser salvo, é preciso nascer de novo. Aleluia. Está entendendo? Glória a Deus. Eu preciso reconhecer, primeiramente, o sacrifício que foi feito, que foi suficiente, que foi suficiente para toda a raça humana. Aleluia. Glória a Deus. Só que se eu não nascer de novo, meu irmão e minha irmã, não tem como. Não tem como. Glória a Deus. Não tem como. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre e o Pai fala: eis aí, meu filho amado. Aleluia. Glória. Come com prazo. Eis aí. Aleluia. Ou seja, lembra lá em Gênesis, quando Deus falou assim: aonde está Adão? A toda fase, toda a Bíblia. Cadê Adão? Cadê Adão? Quando Jesus se batiza e fala: eis aí. Aleluia. O meu filho. Glória a Deus. Eis aí o meu filho. Ou seja, se você não nasce de novo. Aleluia. Você lembra aquela passagem lá? Eu acho muito interessante essa passagem. A passagem de Isaac, de Jacó e Esaú. É muito interessante essa passagem, que está lá em, acho que Gênesis 27, 21 em diante, se eu não me engano. Que diz assim: Jacó, ele pega a roupa do irmão, que é pele de cordeiro, pele de carneiro, e se veste ali. Ali tem a tipologia de Cristo. Meu Deus, que forte. Porque quando Isaac está lá, que ia abençoar, Esaú está lá caçando, Jacó está lá, revestido com as vestes de Esaú. A Bíblia diz que quando Isaac fala assim:
Esaú, é você? Chega aqui próximo de mim. Aí ele vai chegar próximo. Coloca a mão na mão. Fala, peraí. A mão tá peluda. É de Esaú. E aí, Esaú, tudo bem? Tudo bem, pai. Peraí, a voz é de Jacó. A voz está diferente. É você mesmo, Esaú? Sim, Senhor. Glória. Então come comigo aqui esse guisado. E eles estão lá. E Isaac está só reparando. Meu rei. Terminaram de comer e falaram assim: vem cá, me dá um beijo. Na hora que ele vai dar um beijo, Isaac fala assim: ó, é o cheiro do meu filho amado. Meu Deus. Ou seja, Glória. quando eu estou na presença de Deus, pastor, o Marco sozinho não chega. É verdade. Glória. Quando nós estamos clamando a Deus, quando você está clamando a Deus, peraí, a voz é do Marco, mas o cheiro é do meu filho. A voz é do Marco, Glória a Deus. mas o cheiro é do meu filho. Ou seja, nós temos que se revestir de Cristo. Glória a Deus. Nós temos que nos revestir e nós temos que se parecer com a imagem e semelhança de Deus. Então, meu amado, Aleluia. a igreja, eu sempre falo isso daqui. Quando a gente está na igreja, normalmente a gente vai, nós vamos receber, nós vamos receber, nós vamos receber. E na verdade, nós temos que entregar. Meu Deus. Aleluia. Glória a Nós Deus. temos que entregar. O culto começa quando a gente abre os nossos olhos de manhã. Ali já começa o culto. Glória a Deus. Todos os dias. Abrir os olhos, você já começa a cultuar a Deus. Cultuar e cultuar e cultuar. Aleluia. Amados, azeite a gente não pega aqui na igreja, a gente traz para a igreja. Está entendendo? As 10 virgens ali tiraram o azeite de casa e vai ao encontro do noivo. Agora as pessoas vão para a igreja e falam assim: olha, eu vou lá receber. Aí vem, recebe e fala assim: bom, agora eu só vou voltar no domingo. Sendo que a lâmpada naquela época servia, o azeite durava 4 horas. Eita. Meu rei. Daqui 4 horas você tem que se abastecer novamente. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, igreja. 4 em 4 horas, não pode deixar a chama apagar. Tem que reabastecer, tem que orar, tem que jejuar. Amém? É por isso que Jesus fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa matar esse Adão que está dentro de você. Meu Deus. Aleluia, glória. É por isso que ele fala assim: ó, pega a tua cruz, vem e segue-me. Todos os dias nós temos que matar o velho Adão Aleluia. Aleluia, e glória. nascer de novo. Aleluia. Porque se você não nasce de novo, o Adão fortalece de uma tal maneira que você pode ver lá em Gálatas 5, você vai ver lá os frutos da carne. O que te leva para o inferno é os frutos da carne. É você alimentar o velho Adão. Porque Adão não tem mais conectividade com Deus. É por isso, amados, que não importa. Nicodemos até falou assim para Jesus: Jesus, eu sei que tu és mestre. Eu sei que o Senhor é Deus, é um homem vindo de Deus, porque ninguém faz milagre. Ele até reconhece Jesus. Ou seja, quantas pessoas reconhecem Jesus como Filho de Deus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura, mas o saber não é o suficiente se você não tomar uma posição de nova criatura. Aleluia. Aleluia, glória. Tá entendendo? Ele até reconhecia que Jesus era diferente, que Jesus tinha vindo de Deus. Mas aí, Nicodemos, é o seguinte: eu sei que você me conhece, eu sei que você me reconhece como homem de Deus, mas tem que nascer de novo. Meu Deus. Amados, temos que restaurar a imagem. Aleluia, glória. Glória. Sem a imagem do Filho, nós não herdaremos o céu.
Não tem possibilidade. Temos que nascer de novo. E nascer de novo não é simplesmente dar um banho na piscina. Nascer de novo é verdadeiramente mudança de atitude. Aleluia, Deus. Todos os dias eu tenho que matar Adão. Porque Adão ressuscitado, ira, adultério, vícios, lascívias, pornografia, drogas, isso é Adão. Agora, quando eu pego a cruz, mato a minha carne, aí eu estou nascendo de novo. Glória a Deus. Todos os Aleluia. dias eu tenho que nascer de novo. Amém? Você pode ver que lá em Gálatas 5, você vai ver que os frutos da carne estão todos no plural. E os frutos do Espírito está o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito. Você percebe que está tudo no singular. Você percebe isso? Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Não adianta. Você quer um janeiro abençoado? Temos que nascer de novo. Aleluia, glória. Quando você entrar na presença de Deus, Deus faz assim, ó. É o cheiro do meu filho. É o cheiro do meu... A voz não parece, mas o cheiro parece. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, amados? Aleluia, glória. Você quer um janeiro abençoado? Você quer um ano abençoado? A partir de hoje, pega a sua cruz e vai até o final. Mas não vai até igual o Sirineu fez, não. Sirineu até carregou a cruz, mas não morreu nela. Porque tem pessoas que carregam a cruz, chega na hora, volta para trás. Você lembra de Sansão? Sansão, ele mata um leão. Tempos depois ele volta lá, o mesmo leão que ele matou está cheio de mel lá. E ele volta lá e pega a mel e come o mel. Ou seja, sabe o que Deus está falando? Não volte a comer mel naquilo que você já venceu. Meu Deus. No leão que você já matou, não volte naquele lugar para comer mel. É borracha, passa a borracha. Esquece. Matou aquele leão, bola para frente. Não volte para se alimentar novamente daquilo que você já venceu. Ou seja, o pecado que você já venceu, não volte atrás. Pode até ter gosto de mel, pode até ser saboroso, prazeroso, mas não volte atrás, porque é laço. Amém? É laço. É laço. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Temos que voltar a estabelecer o reino aqui nessa terra. Quando o Senhor falou assim para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Senhor, se tiver 50 justos lá, não, se tiver 50 justos eu não vou destruir. Aí, Senhor, e se tiver 30? Se tiver 30 eu também não vou destruir. Senhor, e se tiver 20? Também não. Senhor, e se tiver 5? Se tiver 5 eu não vou destruir. Abraão pôs a cabeça. Meu Deus. Senhor, se tiver 1? Se tiver 1 justo eu não vou destruir. Ou seja, por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? É porque não tinha um justo lá dentro, fazendo justiça, pregando justiça, arrependimento. Aleluia, glória. Amém? As pessoas falam, foi o pecado que destruiu. Não, é porque não tinha gente lá dentro justificando, pregando a palavra. Não tinha ninguém lá. Ou seja, sabe por que às vezes os nossos lares são destruídos? Porque nós não tomamos posição. Porque a gente não nasceu novamente. É mais fácil a gente combater na ira, é mais fácil a gente combater na raiva, toma da cá, toma da lá, sabe? Não vou levar desaforo. Amados, não é assim. Nasce de novo. Aleluia, glória. Nasce de novo. Aleluia. Você sabe por quê? Que quando Jesus ele ressuscita, ele chega para
Tomé e fala assim: Tomé, olha aqui os meus cravos, você não está acreditando? Põe aqui. Senhor, eu acredito. Não, você vai colocar a mão aqui. Quando ele coloca a mão aqui, Jesus não sente dor. Sabe por quê? Quem nasce de novo não sente mais dor. Aleluia. Aleluia. Glória a Não Deus. sente mais ira. Meu rei. Não corresponde É forte. à raiva. Aleluia. É nova criatura. Aleluia. Glória. Sabe aquele que doía em você? Se você é nova criatura, não vai doer mais em você. Sabe aquelas ofensas? Tem gente que posta tudo na rede social. E se alguém for contra, pronto. Eita Acabou. Deus. Acabou. Mas Meu rei. você é muito mais do que uma rede Oh, social. glória. Amém? Deus. Ore, busque pela tua casa. Busque pela tua casa. Jesus morreu por você. Amém? Amém. Glória. Ele morreu por todos. Aleluia. Mas para você ser salvo, tem que nascer de novo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a E Deus. se você nasce de novo, quem está dentro da sua casa, você pode ter certeza que pode estar nas trevas, mas a luz que brilha em você Oh, glória. vai iluminar. Aleluia. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu não podia passar em lugar nenhum, que era o quê? Ladrão, pilantra, traidor. Jesus ele fala assim: Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Nenhum momento você vê Jesus falar assim: Zaqueu, você pisou na bola. Zaqueu, devolve. Zaqueu, faz isso. Não. Só a presença de Jesus Aleluia. constrangeu aquele homem. Glória a Aí Deus. eu pergunto: será que Zaqueu dormiu aquela noite? Você dormiria que Jesus Não. dentro da sua casa? Não. E na hora, Meu Deus, e na hora de aleluia. se alimentar, todos na mesa lá, será que ele perdeu até a fome? Ele não conseguia comer em nenhum momento. Jesus apontou para ele e falou assim: ó, arrepende-se. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, não precisa ninguém apontar para a gente mesmo se derrama no chão e fala: Senhor, me perdoe. Oh, glória. Me perdoe, Senhor. Porque na presença de Deus não tem um coração de pedra que resista. Meu Deus, tremendo. Amém? Glória. Senhor, me perdoe, eu vou devolver agora 4 vezes mais. Jesus falou assim: ó, hoje a salvação entrou nessa casa. A atitude de um homem Aleluia. entrou a salvação na casa. Glória. Glória. Posso falar uma coisa para você? Quer salvar a sua casa? Toma uma atitude hoje. Que Aleluia. através da Glória. sua vida, a sua casa vai se converter. É, Jesus. Os seus vizinhos vão se converter. Não se estranhe se os vizinhos baterem na sua porta lá e falar assim: irmã, ore por mim. Eita. É, Irmã, ora por mim. Glória a Deus. Não se estranhe. Glória a Deus. Se as pessoas começarem a perseguir você, tacar pedra, ofender, não se estranhe. É sinal que você está dando fruto. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Uma certa feita Jesus orou, pastor, por um cego lá no Betsaida. E esse cego ele tirou da aldeia e falou assim: o que você vê? Aí ele: Senhor, eu estou vendo, mas eu estou vendo homem como árvore. Talvez se eu ou você orasse para uma pessoa cega, aquela visão toda negra, preta, de repente, depois da oração, ele fala assim: eu estou enxergando, vocês começam a dar glória a Deus, aleluia, ele está enxergando, Deus me usou, o Senhor me usou. Mas na verdade Jesus falou assim, ele entendeu o mistério e falou assim: ó, não tá bom. Sabe por quê? Porque você está vendo o homem como árvore. Na verdade você tem que ver você como árvore, porque é você que tem que dar fruto. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Ver como árvore você já via antes, porque você ficava debaixo de sombra e pegando o fruto dos outros. Agora não, agora olha para cima. Ele olha para cima. E agora? Agora sim eu estou vendo normal. Então agora dê frutos. Oh, glória. Amém? Eita, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Se alguém está com a pedra, esquenta a cabeça, não, dá glória. Aleluia. Dá glória, dá glória, dá glória. É, Jesus. Situação financeira está difícil, pastor. Dá glória, dá glória, dá glória. Deus, você sabia que Deus ele prova quando ele dá, não quando ele tira. Ele prova você quando ele dá. Você pode ter certeza. Ele está provando o seu caráter quando ele dá. Deus ele deu Isaac para Abraão.
Tudo era Isaac. Meu filhinho da velhice. Isaquinho daqui, Isaquinho de lá, Isaquinho de lá. E chega de sacrifício, não tinha mais adoração, não tinha mais sacrifício, não tinha mais Deus daqui, não. Deus falou assim: não está muito bom não. Abraão, eu quero teu filho. Na verdade, Deus já tinha o Isaac. Deus queria Abraão de volta. Jesus. Posso ser mais claro? Glória a Deus. Deus quer você novamente adorando. Deus quer você novamente clamando na madrugada. Deus quer você novamente buscando a presença dEle. É você que Ele quer. Senhor, mas o Isaac e Deus foi bem específico. Aquele que tu amas. Aí ele vai. Não foi fácil para ele. Mas pensa num dia que ele orou. Pensa no dia que ele falou com Deus: Senhor, tem misericórdia, meu filho não, meu filho não, meu filho. Ei, é na prova. Aleluia, glória. É na prova. Aleluia. Oh Deus. Meu Deus. Tinha um rei, que o rei esqueceu de Deus. Esqueceu totalmente de Deus. Ele vencia as guerras, ele achava que era ele. Deus manda o profeta vai lá e fala assim: ó, manda ele arrumar a casa dele, porque certamente ele vai morrer. Ele vira o rosto para a parede e começa a orar, e lavar o chão com lágrimas. Deus fala assim: ó, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais anos de vida para ele. Ou seja, é isso que Deus quer, irmão. Quando começa a ter prova assim, fala para o papai, ele quer ouvir você. Ele está com saudade de você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está passando prova aí? Glória a Deus. Ele está com saudade de você. Eita. Amém? Fala com ele na madrugada. Fala com ele. Mas falar com ele, com Adão ressuscitado, não adianta nada, meu irmão. Tem que nascer de novo. Tem que pegar a cruz. Todos os dias. Mata esse Adão. Mata esse Adão. Mata esse Adão que tenta florescer em você. E veste a capa. Para quando você orar, o pai vai sentir o cheiro do filho. Aleluia. A imagem. Glória a Deus. Restabelece a imagem do filho novamente. Amém, gente? Glória a Deus.